Olá, pessoal! Hoje continuaremos a nossa aula sobre curva ABC, com agora um exercício prático para vocês entenderem melhor ainda como fazer a curva ABC. Na aula de hoje, nós vamos fazer a curva ABC para alguns serviços de movimentação de terra para fundações. Eu elenquei aqui 3 serviços que são necessários para eu executar uma fundação em viga baldrame, por exemplo. O primeiro dele, que a gente precisa fazer para executar uma viga baldrame, é a escavação de valas, né? Essa escavação pode ser feita manual ou mecanicamente. Nós estamos vendo aí uma figura de uma escavação manual mesmo de valas, né, utilizando apenas serventes e ferramentas. O próximo passo, depois que eu faço a escavação dessa vala, vai ser regularizar o fundo dessa vala, que a gente também vai chamar de apiloamento. Esse apiloamento ele também pode ser manual, com ferramentas de peso, que é muito difícil na obra. Pode ser feito mecanicamente com esse compactador, que geralmente na obra a gente chama de sapo, né? Compactador de sapo. Ou até mesmo com compactadores maiores para fazer. No caso de valas, geralmente ou é usado o sapo ou apenas aquele peso para socar o fundo da vala. Depois que é feita a escavação e a regularização, aí vem a parte da estrutura, que é colocar a armação pronta, colocar a caixaria, desculpa, a armação e fazer a concretagem. Essas etapas eu não vou abordar aqui porque é a parte da estrutura, e aqui eu só vou abordar serviços de movimentação de terra. Então, depois que é feita a vala, colocada a caixaria, colocada a armadura e feita a concretagem, terminou a concretagem, vai ser feita a desforma, e aí, depois da desforma, nós temos que fazer o reaterro, que é essa terceira figura aqui mostrando, né, já quase tudo reaterrado ali por dentro das vigas baldrame, para deixar tudo no mesmo nível. Então, esse reaterro também é exatamente o serviço de recolocar a terra, né, onde fez as valas, e também fazer a compactação desse aterro, porque quando a gente volta a terra para o lugar, a terra agora está solta, né, fofa. Então, eu tenho que compactar novamente. Então, nós vamos fazer uma curva ABC considerando uma obra com esses 3 serviços. Tá, então, nessa obra hipotética, eu tenho esses 3 serviços. Escavação manual de vala, que é o primeiro. O preparo de fundo de vala, o segundo. E o reaterro, depois de ter feito a parte da estrutura, a gente vai fazer o reaterro, né? Estou falando só desses 3 serviços, porque são serviços de movimentação de terra. Aqui está a planilha orçamentária desses 3 serviços. E já tenho aqui os códigos do SINAP, dos serviços que eu selecionei. Cada serviço desse aqui, eu tenho a sua unidade, então escavação sempre metro cúbico, preparo de fundo de vala ou regularização é metro quadrado, né? Porque é o fundo aqui só, a área só do fundo aqui da vala que eu preciso. E o reaterro, que vai ser em metro cúbico, também é o volume de terra que vou reaterrar aqui na minha vala. Esses valores aqui são as quantidades hipotéticas dessa minha obra. Então, eu tenho que escavar 26,4 metros cúbicos de vala. Eu tenho que regularizar o fundo, compactar o fundo aqui, né? 17,8 metros quadrados. E tenho que reaterrar 26,30 metros cúbicos de terra que eu tenho que reaterrar aqui. Tá? Então, essas quantidades são hipotéticas. Agora, o custo unitário é tirado lá da tabela SINAP, aquela mesma que eu enviei na aula de composição de custos. Então, sempre quando eu for utilizar a tabela SINAP, eu vou utilizar aquela mesma, que é do mês de junho,
tá? De 2020. Então, esses valores aqui do custo unitário, eles estão em função da tabela de composição de custos da SINAP. Então, você vai lá, busca esse código, vai achar esse serviço e vai achar esse custo unitário. E o custo total é sempre a multiplicação, né, da quantidade pelo custo unitário. Então, o serviço de escavação manual de vala custa R$ 1.600 para fazer. A regularização do fundo vai custar R$ 82,59. E o reaterro vai custar R$ 552. O total vai me custar R$ 2.296,24 para fazer esses 3 serviços, considerando todo o material, mão de obra, equipamentos para esses 3 serviços. Então, esses 3 serviços, eles são composições. E aí, nós vamos olhar uma composição uma por uma. Eu vou abrir a composição da escavação, do preparo de fundo de vala e do reaterro. Essa é a composição da escavação manual de vala. O que tem dentro dessa composição? Apenas o serviço do servente, porque esse serviço aqui de escavação não vai utilizar nenhum material, né? Não vou colocar aqui nenhum material e nenhum equipamento. Apenas as ferramentas que estão inclusas, né, dentro do servente. Então, eu só tenho servente dentro do serviço de escavação manual, porque é uma escavação manual, por isso que só tem a mão de obra do servente, tá? E aí, esse preço unitário aqui é a hora do servente. Quanto que custa a hora do servente? R$ 15,91. O que é o coeficiente mesmo? O coeficiente é o quanto eu gasto de servente para fazer esse serviço aqui de escavação manual de vala, porque eu estou olhando a composição de escavação manual de vala, tá? Então, por isso que eu gasto para fazer 1 metro cúbico, para escavar 1 metro cúbico, o custo é R$ 62,93. A composição de regularização do fundo de vala ou preparo de fundo de vala, eu já tenho equipamento, que é o compactador de solos, o sapo, e tem a mão de obra do pedreiro e do servente. Lembra que quando a gente falou de equipamentos, eu vou ter 2 tipos. O equipamento vai estar dividido em 2, né? Então, unidades desse primeiro é CHP e CHI. CHP é a carga horária produtiva e o CHI, carga horária improdutiva. Então, CHP é o tempo que ele fica utilizando o sapo e o CHI é o tempo que o sapo fica parado na obra e mesmo assim eu tenho gasto com ele, né? De aquisição, tudo. Então, mesma coisa, esses itens são todos lá da SINAP. Os preços unitários são tirados lá do mês de junho. Os coeficientes, o quanto eu gasto desse equipamento para quê? Para fazer apenas 1 metro quadrado de fundo de vala. Lembra que isso aqui é uma composição unitária, tá? Na regularização do fundo de vala, além do compactador, eu vou ter o pedreiro e mais o servente. Também com seus preços unitários, e aqui os coeficientes mudam. Por quê? Porque o coeficiente aqui é para eu executar 1 metro quadrado de fundo de vala, tá ok? E o total, R$ 4,64, é o custo unitário desse serviço por inteiro, preparo de fundo de vala. E o terceiro serviço é o reaterro, né, manual, que eu também tenho os 2 compactadores. Aí eu tenho o serviço de umidificar o material para valas, né, o solo, a terra, com caminhão-pipa. E tenho a mão de obra apenas do servente. Então, a mesma coisa. Os coeficientes aqui estão relacionados a estes itens da descrição para fazer 1 metro cúbico de reaterro, porque aqui é a composição do reaterro. E aí eu tenho R$ 21,00 o metro cúbico do reaterro. Tá? Aqui, então, estão as 3 composições juntas. Escavação manual de vala, preparo de fundo de vala e reaterro manual. São essas mesmas 3 composições que nós vimos separadas.
aqui elas estão juntas, por quê? Como a nossa intenção é fazer a curva ABC, o que nós vimos na aula passada de curva ABC? Nós temos que pegar os itens que vão se repetir primeiramente, por exemplo, aqui no caso é o servente, vai repetir, e os compactadores separados, os que é CHP e o compactador CHI com CHI. Esses são os itens que se repetem, né, nas três composições. Aqui tem o servente também. Ó. O servente eu tenho nas 3 composições. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou precisar, para calcular a curva ABC, pegar os valores do coeficiente de cada insumo dentro da composição e multiplicar pela quantidade de serviço dessa composição. Qual que é a quantidade de escavação que eu tenho na obra? É 26,40, é aquela primeira planilha da aula. Então, eu tenho 26,40 metros cúbicos para escavar. Eu vou multiplicar por 3,956. Os coeficientes do preparo de fundo de vala, todos esses, eu vou multiplicar por 17,80, porque a quantidade de serviço que eu tenho é 17,8 metros quadrados de fundo de vala. E os coeficientes do reaterro, eu vou multiplicar por 26,30, cada um deles, um por um. Só que, quando eu multiplicar, por exemplo, o servente, que é 0,65, vezes 26,30, eu vou somar com a multiplicação desse coeficiente 0,156 do servente por 17,80. E a multiplicação do 3,956 vezes 26,40, eu vou somar esses 3, entenderam? Então, por quê? O servente, ele repete nas 3 composições, então eu tenho que a multiplicação do coeficiente do servente vezes a quantidade do serviço de todos eles que se repetem, eu vou somar. E aí, fazendo isso para cada insumo, eu vou ter a minha curva ABC. Então, veja aqui o item do servente. O custo unitário é o custo que está lá na planilha SINAP, continua, esses custos unitários é a mesma coisa. Só que aqui na quantidade total, é essa multiplicação e soma que eu falei para vocês agora. É a soma da quantidade de servente para o serviço de escavação, mais a quantidade de servente para o serviço de regularização e mais a quantidade de servente para o serviço de reaterro. Quando eu multiplico aqueles 3 valores e somo eles, eu vou ter esse valor de 124,31, tá? E aí, eu vou fazer isso para o compactador. O compactador CHP repete apenas 2, né? Composições, o CHI também. E o pedreiro e essa umidificação só está em uma composição. Então, vai ser o valor que está lá direto, a quantidade total. Vai ser a multiplicação apenas do coeficiente vezes a quantidade do serviço que ele está embutido, né? Como eu expliquei no slide anterior. Quando a gente faz isso, e aí eu devo, então, multiplicar o custo unitário pela quantidade total para cada um desses aqui. Quando eu multiplico 15,91 por 124,31, eu vou ter o custo total que eu vou gastar apenas com o servente. Então, para aqueles 3 serviços, a gente separa qual que vai ser o custo apenas com o servente, que vai ser R$ 1.977. Tá? E aí, para cada um desses, eu vou fazer a mesma coisa. Eu multiplico o custo unitário pelo custo total. Eu vou ter, pela quantidade total, eu vou ter o custo total desse insumo aqui dentro. Mesmo que eles se repitam, porque aqui você acumulou, tá?
Então, no meu caso aqui, quando vocês forem fazer, nem sempre vocês vão fazer, porque você não vai saber a ordem. Mas aqui já está na ordem. Lembra lá da aula passada? Na ordem decrescente. Esse valor aqui é o maior valor, esse custo total é o maior valor de todos esses aqui para baixo. Então, o maior valor, o maior custo de todos aqueles 3 serviços, meu maior gasto vai ser com o servente, R$ 1.977. Depois, em segundo lugar, vai ser com o compactador, a hora do compactador produtiva, né? Em terceiro lugar, a hora do compactador improdutiva. Depois, eu vou ter gastos com pedreiro e com a umidificação do material, né, do solo, para poder fazer o reaterro. Então, eu coloco esses valores aqui em ordem decrescente. Se você, na hora da conta, não tiver em ordem decrescente, você precisa recolocar esses itens na ordem decrescente. Por quê? Aí, agora que eu coloquei em ordem decrescente, calculei os custos totais de cada insumo dentro das composições, eu vou calcular por quanto que esse custo total representa nos 3 serviços totais, né, da minha obra. Então, dos R$ 2.296,24, que é o custo total da minha obra, que está lá desde o início, na primeira planilha, no primeiro slide, 86,13% corresponde ao servente, tá? Então, só o servente corresponde a 86,13% do custo total para fazer aqueles 3 serviços. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Esse 146 aqui, 71, representa 6,39% de 2.296. Vou fazer isso para cada um desses insumos, tá? Então, essa coluna aqui da porcentagem é a porcentagem que esse insumo de referência, ele representa no total, do custo total dos serviços. A próxima coluna, que é a porcentagem acumulada, eu vou simplesmente, a primeira vai ser sempre o mesmo valor, depois eu vou somar com a porcentagem do segundo serviço, vou somar, que vai me dar essa porcentagem aqui acumulada. Sempre vou fazer isso. Somo 92,52, somo com 4,56, vai me dar 97,08. Somo com 1,60, vai me dar 98,68. Até chegar aqui, tem que dar 100%. Aqui pode não dar exatamente 100% por causa das aproximações, né? Porque aqui, na verdade, tem mais casas decimais. Mas sempre vai dar 100,0 alguma coisa, tá? E a última coluna é a faixa. Lembra as faixas lá da curva ABC? Quando o serviço ultrapassa 50%, a gente coloca ele na faixa A. Então, só o servente já ultrapassou 86% do custo total da obra. Então, só ele, na verdade, ele está ocupando tanto a faixa A quanto a B. A gente não vai colocar duas faixas, eu vou colocar só a faixa A, que é a faixa principal, primordial. Então, é o insumo que eu tenho que ter mais atenção, que eu posso tentar economizar mais, né, nos custos, ou na quantidade de tempo, na produtividade, mas é o insumo que eu tenho que ter mais atenção aqui nesses serviços. E na faixa C, porque são os itens acima de 85% acumulado, ficou todos os outros, compactador, pedreiro, umidificador e o serviço de umidificação. Então, o que eu quero dizer com isso? Com o que a curva ABC ela ensina nesses serviços aqui? Que para esses 3 serviços, considerando todos esses materiais utilizando aqui, se eu quiser economizar, é muito mais eficiente eu economizar no insumo do servente, porque só ele ocupa 86,13% do total do custo desses 3 serviços. Então, se eu conseguir economizar melhorando a produtividade desse servente, né, que eu vou diminuir a quantidade de servente, ou diminuindo o custo desse servente, se eu
conseguir abaixar o valor do custo dele, custo horário. O que eu conseguir, eu vou ter mais, vai ser mais efetivo eu ter um desconto no servente do que eu ficar brigando, às vezes lá na locação do compactador ou no serviço lá do caminhão-pipa de umidificação, sendo que eles impactam muito pouco no custo total do meu serviço. Ok? Então, esse era o exercício. Dúvidas, entrem em contato comigo.